Você foi ensinado que o marido deve dar a sua vida pela sua esposa? E que o marido deve ter um amor sacrificial pela sua esposa e morrer por ela se necessário? Vamos falar hoje sobre Efésios capítulo 5, versículo 25, que fala a respeito disso. Diz o seguinte, 25, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Até aqui, a partir do versículo 25, diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Quando fala, maridos, amai vossa mulher, antes ele deu exemplo aqui, no versículo 23, ele disse, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Ele está dando aqui, o que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo uma exemplificação. O que é uma exemplificação? Ele está dizendo que o homem é o cabeça, a mulher é o corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Cristo amou tanto o seu corpo, né, que deu a vida por ele. Então, maridos, amem a sua mulher, que é o seu corpo, assim como Cristo amou, porque Cristo, ele deu a vida por ela. O que está dizendo aqui na íntegra? Está dizendo, maridos, amem vossa esposa. Quando ele fala, marido, ame a vossa esposa, ele começa aqui explicar tudo que Cristo fez. E as pessoas, os pastores fundamentalistas em geral, acreditam e interpretam que Paulo está dizendo para que o marido faça tudo o que Jesus Cristo fez. Ele está explicando aqui, dando um exemplo do que Cristo, que é Deus, fez pela igreja. Mas eles interpretaram que é para o marido fazer o que o próprio Deus fez pela mulher, como se ele pudesse. Como se um homem comum, mortal e pecador pudesse fazer o que Jesus Cristo, Filho de Deus, impecável, fez pela igreja. Então, olha lá, o que ele está dizendo aqui? Ele está explanando as ações de Cristo. Ele não está dizendo que o marido pode fazer isso pela mulher dele, porque ele é um ser humano, como ele vai fazer o que Cristo fez? Isso é uma questão de lógica, não precisa nem ter muito poder de interpretação de texto para você entender. Maridos, amai a vossa mulher, vírgula, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é para o marido amar a mulher ao ponto de se entregar, de morrer por ela, porque ele não pode. Um homem comum não pode amar alguém a ponto de morrer por essa pessoa. Quantas pessoas você conhece que fizeram isso? E se um homem comum tivesse o poder de amar a mulher a tal ponto de morrer por ela, a mulher também teria o mesmo amor, porque são seres humanos. Aí fala lá que Cristo se entregou pela igreja. O que Cristo fez? Se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse. O homem não pode santificar a esposa. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, o homem não pode purificar a esposa por meio de água, da lavagem pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, o marido não pode apresentar a esposa a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido não pode apresentar a esposa a si mesmo santa e sem defeito, porque ele não é Deus. Será que é difícil de entender? Será que é tão difícil de entender? Ele não pode fazer nada disso. Ele não tem essa capacidade. E isso somente o sangue de Jesus faz. Será possível que o meu marido pode me lavar com o sangue dele? Será possível isso? Aí diz lá no 28, assim também os maridos devem o quê? Amar sua mulher como o próprio corpo. Está dando exemplo. Olha, Jesus Cristo fez isso. Não está dizendo para você fazer, porque você não pode, você é um ser humano. Aí está dizendo lá, assim também o marido ame. Para de tirar a vida da sua mulher. Porque eles faziam isso diariamente. Estude a história da antiguidade.
Amem a sua mulher como ao próprio corpo. Gente, desculpa os passarinhos, que tem muitos aqui, maritaca, eles ficam gritando o tempo todo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha, a esposa é seu corpo. Lembra a exemplificação? Ela é teu corpo. Eu sou o corpo do meu marido? Não. É uma exemplificação. Aí por quê? 29. Por que ele está falando isso? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Eles odiavam as mulheres. Ninguém jamais odiou a própria carne. Olha, ela é teu corpo. Ninguém jamais odiou a própria carne. Ela é sua carne. Ela é a carne dele? Não é. É um exemplo. Antes, a alimenta e dela cuida. Eles deixavam as mulheres passarem fome. Não cuidavam, acorrentavam no fundo da casa. Como também Cristo o faz com a igreja. Exemplificação, meu Deus. Está dando um exemplo. Para de tirar a vida da sua mulher. Para de arrastar a mulher que nem um bicho. Para de espancar. Para de fazer outras coisas que eu não posso falar aqui. Porque somos membros do seu corpo. Então, gente, resumindo essa grande confusão que, sei lá, gente, eu fico tentando entender, sabe? Milhares de pastores que fizeram faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, não sabem interpretar um texto, não conseguem perceber que são seres humanos e não podem fazer o que Jesus Cristo fez. Aí porque o marido, ele santifica a mulher pregando a palavra para ela. Óbvio que não. Quem santifica é a palavra, não é o marido. E a mulher pode ler sozinha e ser edificada pelo Espírito Santo. Então toda essa falácia, essa colocação de marido no lugar de Jesus Cristo, colocando sempre o marido como sacerdote do lar no lugar de Jesus Cristo, colocando o marido como intercessor no lugar de Jesus Cristo, colocando o marido como intermediador no lugar de Jesus Cristo. É um tal de querer tomar o lugar de Jesus a qualquer custo. Entendam, homens são homens, humanos comuns, não fazem o que Cristo fez e não dão a vida pela esposa, não podem salvar a esposa, não podem morrer para salvar a esposa. Isso é uma coisa, gente, claríssima, é só ler, é simples. E se você se olhar no espelho, você vai saber que você não pode fazer o que Jesus Cristo, que é Deus, fez pela igreja. É uma exemplificação, tá? Fica a dica.